E hoje nós vamos abordar qual o olhar do direito em relação às notícias falsas que são disseminadas, compartilhadas através da internet. Para falar sobre esse assunto que é importantíssimo, eu recebo aqui o advogado Cristiano Crospeire, ele é advogado criminalista. Muito boa tarde, doutor Cristiano, prazer recebê-lo aqui no Estação Notícia. Boa tarde, Caleb. Tudo ótimo? Tudo ótimo. Vamos lá, um assunto tão importante para se falar, né? As pessoas acabam compartilhando. Esses dias, por exemplo, nós recebemos aqui na Rádio Menina uma informação que diziam ser da Polícia Rodoviária Federal que haveria, né, interrupção ou que tinha radar nas proximidades aqui do pedágio de Porto Belo e outros pedágios em rodovias que cruzam, em BRs que cruzam o estado de Santa Catarina, e prontamente nós entramos em contato com o inspetor Possamay, que é o diretor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal aqui do estado, e ele disse: essa informação não é verídica, não é verdadeira. E aí nós paramos de reproduzir a informação e, logicamente, entramos em contato com ele para uma entrevista de esclarecimento. Isso é muito comum nos dias de hoje, né, doutor? É comum, Caleb. Na verdade, as pessoas hoje em dia elas não têm consciência da importância que é, né, anteriormente, de divulgar alguma matéria, seja no Facebook, seja no WhatsApp, ou seja qualquer outra mídia social, fazer essa verificação da autenticidade. E é um processo rápido, é um processo fácil de ver. Inclusive, no site que a gente pode pesquisar, que é o www.boatos.org.br. Sim. E também buscar diretamente a autoridade de quem está se referindo àquela matéria. O que acontece é que as pessoas, elas muitas vezes no intuito de querer ajudar ou querer passar aquilo ali com o interesse de buscar o bem comum, acabam disseminando esse tipo de informação. Tipo como uma informação de rodovia, por exemplo, né? Sim, uma informação de rodovia. Acreditando que ela está querendo buscar, passando essa informação, ela vai estar ajudando os outros. Que na verdade é o contrário, né? Por estar disseminando uma notícia falsa, ela pode trazer problemas para o coletivo. Isso é muito comum. E não só para o coletivo, né? O que eu acho interessante é que existem questões judiciais hoje, né, como danos morais, que podem acarretar problemas judiciais para a pessoa que repassou algum tipo de informação, né, doutor? Como que o direito vê essa questão? Aí tem casos específicos. Um dos problemas que ocorre muito é quando a pessoa tem intenção, quando o objetivo dela é assim denegrir a imagem daquela pessoa. Isso Sim. Daí o direito penal ele trata desse assunto e o procedimento que a pessoa deve de adotar é no momento que ela se sentir ofendida, ela procurar a autoridade policial, lavrar um boletim de ocorrência, e quando ela recebe aquela informação, seja ela pelo telefone celular, de alguma outra forma, ela deve procurar um cartório e fazer o procedimento que a gente chama de ata notarial. E isso daí trará o registro daquela mensagem. O que ela deve fazer então? Exatamente isso. Ela deve fazer primeiro, lavrar o boletim de ocorrência dizendo que circunstâncias que ela se sentiu ofendida, e depois ela busca o cartório. E no cartório ela faz ata notarial. No caso, ela teria que printar a página lá no computador, no celular, imprimir e fazer o registro ou não? Não é necessário. O próprio cartório ele faz um procedimento que ela vai extrair todas as mídias e toda a conversa dessa informação, e essa ata notarial, posteriormente, ela vai servir como prova. Ela serve mais como se você fosse fazer um print de tela, mas um print de alguém que tem fé pública. Sim. Porque a pessoa do cartório, ela vai ter a fé pública, ela vai poder identificar aquilo ali e aí amanhã depois poder ser utilizado num processo de alguma coisa que a pessoa se sente ofendida. Inclusive tem projeto de lei tramitando em Brasília, né, para criminalizar o fake news, que são as notícias falsas, doutor. Sim. Esse é um ponto que ele ainda tem que passar por um certo amadurecimento. É questionável ainda? É questionável na questão da identificação. Todo problema num processo desses aí é a identificação de quem está proferindo esse fake news. Como eu disse, se a pessoa ela tem um interesse, o objetivo dela é denegrir a imagem de alguém, tudo bem. Agora, aquela pessoa que ela está transmitindo, transmitindo aquela informação, não necessariamente é aquela que ela está transmitindo, ela tem o interesse de ofender. Esse interesse dela, como eu disse anteriormente, pode ser inclusive para ajudar. Então, ainda tem que ser tratado ainda com mais cautela essa questão desse projeto do fake news. Talvez por isso que esteja tramitando ainda em Brasília e não tenha uma decisão, né, por parte da Câmara dos Deputados, se não me engano, né, sim. doutor? É porque assim, é um processo que quando for envolver a seara criminal, a prova ela é uma prova técnica, é uma prova especializada.
e isso daí tu tem que ter um aparato diferente do que aquilo que a gente está acostumado no nosso dia a dia. No caso, nem sempre o parlamento pensa com o olhar do direito, né? E com aquilo que o direito estabelece também. Lança um projeto de lei que se torna muitais vezes inviável essa lei, né, doutor? É que, na verdade, se a gente pensar no direito penal, o direito penal ele é o último. Né? O que era mais interessante, muitas vezes, é que deveria de ser feito produzir algum material, alguma coisa, explicando para as pessoas como que elas devem se portar em relação à proliferação de matérias relacionadas a mídias sociais. A prevenção, ela vai trazer um resultado muito mais positivo do que a própria punição. Sim. Né? O que falta hoje é as pessoas terem consciência de que a gente, com o celular, nada mais é do que uma extensão da nossa memória. Essa extensão da memória, a pessoa, ela pode identificar o que aconteceu dentro do celular, o que a pessoa fez com aquele material. E se as pessoas tivessem consciência e tivessem cautela do que elas estariam reproduzindo, obviamente, né, que não entraria, teria essa cautela, ela evitaria a proliferação de fake news. E também o compartilhamento desse tipo de informação. Então, cuidado, você que está nos ouvindo, né? Na hora de reproduzir informações, notícias falsas, é sempre bom procurar a fonte para evitar constrangimentos e futuramente também, como o doutor aqui falou, ainda está em análise, ainda é questionável um projeto de lei que busca criminalizar esse tipo de compartilhamento. Muito obrigado, doutor Cristiano Cruz Peire, advogado criminalista aqui de Balneário Camboriú e região. Eu que agradeço a oportunidade, Kleber.